Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Silvano Mota, eu sou do grupo Livro no Ponto e nós estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nós vamos começar hoje o primeiro capítulo, eu vou tentar ler ele bem rapidamente, até porque ele tem 14 páginas, e a gente vai falar nesse primeiro capítulo de se quer tirar mel, não espante a colmeia. Ou seja, a gente pode pensar aí de que você tem que se aproximar, dos supostos inimigos para que talvez você possa conseguir alguma questão que você queira a seu favor. Acho que inimigos é uma palavra muito forte, Oposições, acho que fica melhor assim. E a gente vai começar aqui na página 39, tá bom? Se quer tirar mel, não espante a colmeia. No dia 7 de maio de 1931, a cidade de Nova York testemunhou a mais sensacional caçada humana de que a velha metrópole já teve notícia. Depois de semanas de procura, Crowley, alcunhado Chugan, o assassino que não fumava nem bebia, fora localizado e cercado no apartamento de sua namorada, em West End Avenue. 150 policiais e detetives dirigiram o cerco ao seu esconderijo no último andar do prédio. Depois de abrirem buracos no teto, procuraram alcançar Crowley, o rei dos matadores, com gás lacrimogêneo. Armaram então suas metralhadoras nos edifícios vizinhos e por mais de uma hora, uma das zonas residenciais mais finas de Nova York esteve em rebuliço com os tiros de pistolas e o barulho das metralhadoras. Crowley, agachado atrás de uma cadeira estofada, atirava incessantemente contra a polícia. 10.000 pessoas emocionadas assistiam à batalha. Nada parecido havia sido visto antes nas ruas de Nova York. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia, Mulroney, declarou que o celerado Chugan era um dos elementos mais perigosos na história do crime em Nova York. Ele matara, disse o comissário, no cair de uma pena. Mas como Crowley, o Chugan, se considerava a si mesmo? Nós o sabemos porque, enquanto a polícia estava atirando contra o seu apartamento, ele escreveu uma carta endereçada a quem possa interessar. E ao escrevê-la, o sangue que corria de um dos seus ferimentos deixou um rastro carmesim no papel. Nesta carta, Crowley disse: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa." Pouco tempo antes, estava Crowley namorando a garota numa estrada no campo em Long Island. Subitamente, um policial dirigiu-se para o carro estacionado e pediu: "Deixe-me ver sua licença." Sem dizer uma só palavra, Crowley sacou sua arma e derrubou o policial com um tiro. Quando a moribunda autoridade caiu, Crowley saltou do carro, tirou o revólver do policial e deu outro tiro no corpo que se achava prostrado. E era esse assassino que dizia: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa." Crowley foi condenado à cadeira elétrica e, ao chegar à Câmara da Morte na prisão de Sing Sing, teria ele exclamado: Isto é o que consegui por matar pessoas?" Em absoluto, ele disse: "É o que consegui por defender-me." O ponto interessante do caso é o seguinte: Chugan não se culpava por nada. Será que essa atitude é pouco comum entre os criminosos? Se pensa assim, leia o seguinte: "Passei os melhores anos da minha vida proporcionando os mais verdadeiros prazeres ao povo, ajudando-o a divertir-se, e tudo o que consegui com esse gesto fora insultos e a existência de um homem caçado." Foi Al Capone quem falou isso. Sim, o até então inimigo público número 1 da América do Norte, o mais sinistro chefe de gangsters que já apareceu em Chicago. Capone não se condena,
julga-se um benfeitor público mal apreciado e mal compreendido. E o mesmo fez Dutch Schultz antes de baquear atingindo pelas balas do gangster em Newark. Dutch Schultz, um dos mais notáveis larápios de Nova York, declarou numa entrevista aos jornais que ele era um benfeitor público e acreditava nisso. Mantive uma correspondência interessante sobre o assunto com Levis Lewis, o diretor da infamante prisão de Sing Sing durante anos. Afirmou-me ele que poucos criminosos em Sing Sing consideram-se má pessoas. São tão humanos como você e eu. Por isso, justificam e explicam. Eles podem dizer-lhe porque foram rápidos no apertar o dedo no gatilho. A maioria deles tenta, por uma forma de raciocínio falsa ou lógica, justificar seus atos antissociais para si mesmos e, consequentemente, sustentam com arrogância que não deviam estar presos. Se Al Capone, Crowley, o Chagan, Dutch Schultz e os homens e mulheres desesperados que se acham atrás das grades da prisão não se recriminam por coisa alguma, que diremos acerca das pessoas com as quais vocês e eu diariamente estamos em contato? O falecido John Wanamaker confessou certa vez: eu aprendi há 30 anos que é uma loucura a crítica. Já não são pequenos os meus esforços para vencer minhas próprias limitações sem me irritar com o fato de que Deus não realizou igualmente a distribuição dos dons de inteligência. Wanamaker aprendeu esta lição muito cedo, mas quanto a mim, errei por este velho mundo durante 1/3 de século, até que ele mesmo começou a ensinar-me que 99 vezes em 100, nenhum homem já se criticou por coisa alguma, não importando quanto possa ele estar errado. A crítica é fútil, porque coloca um homem na defensiva e comumente faz com que ele se esforce para justificar-se. A crítica perigosa, porque fere o precioso orgulho do indivíduo, alcança o seu senso de importância e gera o ressentimento. B.F. Skinner, o mundialmente famoso psicólogo, através de seus experimentos, demonstrou que um animal que é recompensado por bom comportamento aprenderá com maior rapidez e reterá o conteúdo aprendido com maior habilidade do que um animal que é castigado por mau comportamento. Estudos recentes mostram que o mesmo se aplica ao homem. Através da crítica, não operamos mudanças duradouras e, consequentemente, ocorre o ressentimento. Hans Selye, outro notável psicólogo, afirmou: com a mesma intensidade da sede que nós temos de aprovação, temos a condenação. O ressentimento que as críticas geram podem desmoralizar os empregados, os membros de uma família e os amigos, e ainda assim não melhorar a situação que tem se condenado. George B. Justin, de Enid, Oklahoma, trabalha como coordenador da segurança de uma empresa de engenharia. Entre as suas responsabilidades está a fiscalização que busca garantir que todos os empregados, ao trabalharem no campo, usem seus capacetes. Segundo ele, ao deparar com os trabalhadores no campo, ao deparar com os trabalhadores sem capacete, impunha-lhes sua autoridade ao falar sobre o regulamento e exige-lhes que o cumprissem rigorosamente. Como resultado, obtinha obediência imediata, mas tão logo se afastava, os operários retiravam seus capacetes. Decidiu, por isso, experimentar uma abordagem diferente. Na primeira oportunidade em que viu alguns dos trabalhadores infringindo os regulamentos, perguntou-lhes se o capacete era desconfortável ou se ele não se ajustava às suas cabeças. Em seguida, lembrou-lhes, empregando um tom de voz agradável, que os capacetes tinham a função de prevenir acidentes
e sugeriu que eles usassem para seu próprio bem durante o período de trabalho. O resultado foi um aumento da observância do regulamento, sem que surgissem ressentimentos ou perturbações emocionais. Milhares de páginas da história estão cheias de exemplos da futilidade da crítica, exemplos que poderão ser encontrados facilmente. Tome por ilustração a famosa polêmica entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft. Polêmica que dividiu o Partido Republicano, colocou Woodrow Wilson na Casa Branca, traçou notáveis e luminosas linhas através da Grande Guerra e alterou o curso da história. Façamos uma revisão dos fatos rapidamente. Quando Theodore Roosevelt deixou a Casa Branca, em 1908, fez Taft seu sucessor e seguiu para a África à caça de leões. Ao regressar, Roosevelt explodiu, denunciou Taft pelo seu conservadorismo, formou o partido Bulbo Moose e tudo mais para demolir o Grand Old Party, o Partido Republicano. Na eleição que se seguiu, William Howard Taft e o Partido Republicano contaram apenas com 2 estados, Vermont e Utah. Foi a mais estrondosa derrota que o velho e tradicional partido já sofrera. Theodore Roosevelt acusava Taft, mas será que este teria recriminado a si mesmo? Naturalmente que não. Com lágrimas nos olhos, Taft dissera: "Não vejo como podia ter feito as coisas de outro modo." Quem merecia censura? Roosevelt ou Taft? Francamente, não sei, nem me interessa saber. Quero apenas mostrar que toda a crítica de Theodore Roosevelt não convenceu Taft de que ele estava errado. Apenas fez com que procurasse justificar-se, reiterando com lágrimas nos olhos: "Não vejo como podia ter feito as coisas de outro modo." Veja agora o exemplo do escândalo da Teapot Dome Oil. Lembra-se dele? Manteve os jornais vibrando de indignação durante o início dos anos 20. Arruinou a nação. Na memória dos vivos, nada parecido com tal escândalo havia acontecido antes na vida pública americana. Eis os fatos concretos do escândalo. Albert B. Fall, secretário do Interior no governo Harding, estava às voltas com o arrendamento das reservas de petróleo em Elk Hill e Teapot Dome. Cada nome, né, pessoal? Reservas de petróleo que tinham sido postas de lado para o uso futuro da Marinha. Abriu o secretário do Estado, Fall, uma concorrência pública? Não, senhor. Entregou o nababesco e rendoso contrato diretamente ao seu amigo, Edward L. Downey. O que este fez? Concedeu a Fall o que ele, com satisfação, chamou de empréstimo, a quantia de $100 mil. Então, de um modo altamente inteligente, o secretário Fall ordenou à Marinha dos Estados Unidos, naquele distrito, que obrigasse a retirada dos competidores que, com seus postos adjacentes, estavam escavando o petróleo da Armada em Elk Hill. Os competidores, obrigados a retirar-se de seus terrenos, à força de armas e baionetas, dirigiram-se imediatamente à corte e divulgaram o escândalo dos $100 mil da concessão das reservas de petróleo de Teapot Dome. A podridão descoberta foi tamanha que arruinou a administração Harding, encheu de náuseas toda a nação, ameaçou de dissolução o Partido Republicano e colocou Albert B. Fall atrás das grades da prisão. Fall foi condenado como poucos homens na vida pública já o foram. Ficou ele arrependido? Nunca. Anos mais tarde, Herbert Hoover, num discurso público, declarou que a morte do presidente Harding tinha sido motivada pelo traumatismo moral que lhe causara a traição de um amigo.
Quando a senhora Fall ouviu isso, saltou da cadeira, chorou, brandiu os punhos e exclamou: "O quê? Harding foi traído por Fall? Não, meu marido jamais traiu alguém. Esta casa cheia de ouro não faria meu marido cometer um erro. Ele sim é que foi traído, levado ao Calvário e crucificado. Eis aí a natureza humana em ação. O culpado culpando todos, menos a si mesmo. Somos todos assim. Por isso, quando você e eu tivermos de criticar alguém amanhã, devemos lembrar-nos de Al Capone, Tio Gunn e Albert Fall. Compreendamos que as críticas são como os pombos, sempre voltam aos pombais. Tenhamos em mente que a pessoa a quem vamos criticar e condenar provavelmente se justificará e por seu turno nos condenará. E como disse o nobre Taft, não vejo como podia ter feito as coisas de outro modo. Então, pessoal, eu vou parar aqui essa leitura na metade do capítulo, que conta aqui, 3 casos de 2 bandidos de bandidos, porque também uma pessoa que fazia questões de operações ilícitas, também é bandido, E fala que quando as pessoas criticavam esses bandidos, eles já vinham com justificativas e eles acabavam culpando terceiros. Ou seja, quando você for pensar em criticar alguém, lembre-se que da mesma forma que você tem o direito de criticar, você está dando liberdade para que as críticas voltem até você. Esse é o pensamento do dia, dentro dessa leitura. Espero vocês no nosso próximo episódio. Sigam este perfil, Eu também estou no Instagram, para quem quiser me conhecer, Silvano Mota, com 2 T's. E é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima leitura.